formações do Palmeiras, meu caro Paulo do Vale, porque depois de toda a novela, depois de toda a loucura, existe a possibilidade de Dudu jogar na quinta-feira. Eba! Porque na linha do tempo, né? No dia 12, pelo menos é o que disse Alexandre Matos, no dia 12 bateu-se o martelo entre Dudu e o empresário dele, o André Cury, dia 12 de junho, né? Um dia emblemático para o torcedor palmeirense. No dia 12 de junho se bateu o martelo e falou, a proposta é essa. E aí, no dia 13, dia de Palmeiras e Vasco no Allianz, o Dudu teria pedido, né, pro Abel, o Abel afirma isso, né, que o Dudu teria pedido para não jogar porque não estava tendo condições ainda para ir a campo, não sei o que. Na sexta-feira, dia 14, o Dudu publica um texto, né, jurando amores à torcida. No sábado, dia 15, ele é anunciado como jogador do Cruzeiro, e ele é anunciado porque já tinham dado ok na negociação, só que amigos do Dudu já estavam tentando convencê-lo a voltar atrás, e aí por pressão, o Alexandre Matos pressionando ali para sair o negócio, o Matos pede para publicarem a imagem da contratação do Dudu. Isso acontece, sábado à noite o Dudu fala para o empresário dele que não vai assinar o contrato. Domingo de manhã ele pede desculpas para o elenco do Palmeiras, pede para não ser vendido para o Anderson Barros, conversa com Abel Ferreira. Em nenhum momento ele conversa com a Leila, pelo menos não tem informação de que ele conversou com a presidente do clube. Segunda-feira, dia 17, dia do jogo, ele fala que não seria negociado, só que de manhã a Leila dá uma entrevista ao Sport TV falando que ele estava vendido, que o ciclo tinha se encerrado e que ela gostaria que ele assinasse o contrato com o Cruzeiro. E aí, por volta das 7 horas da noite, o Dudu oficializa o fico dele no Palmeiras e o Cruzeiro, na sequência, emite um comunicado ali, né, falando e criticando o Dudu pela postura dele e cancelando a negociação. O Palmeiras goleou o Atlético Mineiro por 4-0 e hoje, dia 18, apesar de não ter nenhuma foto no site oficial do Palmeiras, o Dudu treinou normalmente no gramado da academia de futebol com os jogadores que atuaram menos de 45 minutos e aqueles que compõem o time de base do Palmeiras, né, que fazem ali o sparring nos treinos do técnico Abel Ferreira. E hoje saiu o resultado do exame de imagem do atacante Lázaro e, infelizmente, ele teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. Posição essa que ele joga, o Lázaro, que o Dudu também joga. O Rômulo também joga, mas o Rômulo tá se recuperando de uma lesão na coxa direita. Então, quinta, talvez o Dudu não seja o titular nessa função, mas ele pode ficar no banco de reservas porque o Palmeiras agora não tem quem colocar no seu banco para o jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino para ser uma opção como ponta esquerda entre os reservas. Eu acompanhei meio por cima, Solera, a resposta do Abel a respeito do Dudu. O que você sentiu? O Abel falou até de, é o único jogador que eu frequentei a casa, né? Foi mais ou menos isso? Porque foi na comemoração do título brasileiro de 2022, né? Então o Dudu ele convidou todos os funcionários do Palmeiras e amigos pessoais dele, né? Então tinham ali, quer dizer, amigos da esposa dele, né? Então tinha ali jogadores do Palmeiras, membros da diretoria, comissão técnica, alguns amigos pessoais ali bem próximos do casal mesmo, Dudu e da esposa dele, da Paula. Então era um evento para comemorar a conquista do título brasileiro de 2022. Então o Abel foi porque ele foi convidado também, né? Então não é que ele foi lá para fazer um churrasco, mas foi isso que o Abel falou. Foi o único churrasco que eu frequentei, foi na casa do Dudu, que foi para comemorar o título brasileiro de 2022, e aí o Dudu convidou todo mundo para ir na casa dele. E ele disse que conta com o Dudu, que não tem nenhum problema, negou qualquer tipo de talvez... O Abel foi o único que publicamente tentou colocar paz nessa novela, nessa turbulência que foi a negociação do Dudu, né? Porque o Barros assinou a venda e o Barros, alinhado com a Leila, né, por ser funcionário do Palmeiras, estar abaixo da presidente, o Barros ele fez aquilo que a presidente queria, que era fechar a negociação. A Leila publicamente falou que o Dudu estava vendido. E o Abel agora, com a recusa,
ele sabe e o Abel falou, né? Algo que nenhum outro membro da direção do Palmeiras, da alta cúpula do Palmeiras, falou. O Abel, ele disse, o Dudu é um jogador diferente, ele tem que ser tratado diferente. Ele falou da história do Dudu, né? Sim. Talvez isso que faltou pra todo o entorno, né? Faltou pro próprio Dudu, sim, ele lembrar da própria história que ele tem. Exato. Faltou muito do Dudu ter lembrado disso, porque, pô, se ele nunca tivesse falado com o Matos, essa história nunca teria acontecido. Então, se nunca tivesse dado o aval também pra avançar essa negociação, ela nunca teria acontecido. Então, faltou o Dudu também lembrar dessa história dele, não ter pensado único e exclusivamente, falar, pô, será que eu vou jogar? Isso você conquista dentro de campo. E depois a própria direção do Palmeiras, né, que tratou um negócio frio como se fosse mais um jogador. E aí, pode ser natural que isso seja tratado, não por essa questão, a Leila, ela veio do Rio, não tô falando disso, mas porque ela sempre tratou de negócio como negócio. E o futebol, pra ela, é um negócio. Ela precisa transformar o Palmeiras num clube rentável. E hoje é um clube muito rentável. Então, se faz a conta de uma maneira muito fria. Um jogador de 32 anos, voltando de uma grave lesão, 21 milhões de reais que eu recebo e economizo 11 para comprar o Maurício. Então, começou a se fazer essa conta. E aí, o Abel foi o único que falou dessa questão de não é um cara qualquer, não é um jogador comum. Então ele tem que ser tratado com essa diferença, óbvio, sem ter nenhum tipo de regalia, não colocando num pedestal, mas que é importante você lembrar da história, algo que o próprio Dudu não fez no momento da negociação, fez quando ele recusou ir embora, e algo que o Palmeiras levou adiante por meio da sua direção, porque achava que seria um bom valor na questão financeira. Cara, assim, essa história do Dudu mostra o quanto o jogador de futebol, de modo geral, não generalizando, mas, cara, o Dudu, uma referência dos últimos anos, um ídolo, um cara que, pô, tem uma história no Palmeiras, assim, espetacular, mas mostra como o jogador de futebol é mal orientado, né, assim, pra dizer o mínimo com relação... Cara... Eu concordo completamente com o Abel e que o Dudu ele não pode ser tratado como um jogador qualquer. Mas o próprio Dudu precisa se tratar como um jogador que é uma referência pro Palmeiras na hora de tomar uma decisão como ele tomou, assim, de ir pro Cruzeiro de uma hora pra outra repentinamente, tanto que ele volta atrás e fica no Palmeiras, demonstrando que ele estava agindo ali por um impulso, por um calor do momento, sabe-se lá se algo foi determinante, alguma fala do Abel Ferreira, alguma atitude do Abel Ferreira fez com que o Dudu achasse que estava no limite com relação à história dele com o Palmeiras. Cara, assim, é tão simples, né? O cara parar, respirar, pensar, falar, tá, eu posso até sair do Palmeiras, mas vamos com calma, né? O Dudu não poderia deixar o Cruzeiro fazer o anúncio como fez, da forma que fez, sabendo que a torcida do Palmeiras ia reagir dessa forma. Então, assim, cara, o jogador de futebol, ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de olhar o entorno, de entender a realidade, né? E ele sabia com que ele estava lidando, né, cara? Foi o Matos que convenceu o Dudu também a ir pro Palmeiras, foi o Matos que conseguiu fazer... toda a negociação para que ele não fosse pro Corinthians, não fosse pro São Paulo, e foi o Matos que bateu ali, foi o Matos que batalhou por essa negociação. Então o Dudu já sabia com que ele estava lidando, que era um cara que, pô, no mercado, o Matos ele é muito agressivo no mercado, ele vai pra cima, ele vai tentar te convencer, ele vai fazer de tudo pra te levar pro clube que hoje ele representa. Então o Matos ele fez o trabalho dele, tentar convencer o Dudu, e ele tava conseguindo. E aí, ele jogou gasolina na fogueira, né? Quando ele soube que estavam tentando convencer o Dudu a voltar atrás, ele foi pra cima e falou, anuncia. Ele falou, quer vir? Então anuncia. Sim. Se ele quer, pô, Palmeiras tá dando ok na negociação, sim, então anuncia. A gente espera ele. Sim. Tanto que não foi um anúncio, né? O Dudu foi contratado. O anúncio foi... O Dudu está voltando, ele vai fazer exames... A gente espera ele na terça pra fazer exames médicos e assinar contrato. Então já estava escrito que ele não tinha assinado. Não, tá, exatamente, estava escrito que ele não tinha assinado. Agora, o anúncio do Cássio foi assim também, né, Ramiro? Foi. O anúncio do Cássio não foi, o Cássio foi contratado.
Foi um anúncio ali, ó, a gente espera o Cássio tal dia pra ele fazer exame e assinar contrato. E na verdade acho que o do Cássio foi quando ele já tava em BH, né? Quando ele já tava em BH. Ele chegou em Belo Horizonte, a torcida fez uma festa e tudo mais, e aí já veio o anúncio ao mesmo tempo. Não, ele chegou, não sei o quê, mas é porque já havia uma coletiva de despedida e tudo mais. Agora, eu achei que o Cruzeiro... Você acha até, Solé, você que é um cara bem informado sobre esse assunto, você acha até que o Cruzeiro pode ter usado esse anúncio como uma espécie do tipo de tentativa? Ó, Dudu, já tá anunciado, você não pode voltar atrás. Você acha que o Cruzeiro pode tentar... E além disso, que sim, é um fato, usou o anúncio porque o Palmeiras ia fazer um negócio. A Leila deixou muito claro. Ontem, na entrevista ao Sport TV, ela falou, o Dudu tá vendido. O Barros já assinou. Eu espero que ele assine também. Então, jogou a pressão. Falou, ó, seu clube te vendeu, eu quero te comprar. E agora seus amigos querem convencer que você não vem? Tá aqui, ó. Tô te esperando terça. E aí pega mal pro Dudu. Acho que no fim o Dudu ficou rachado com as duas torcidas, né? A do Cruzeiro e a do Palmeiras. Mas, cara, eu sinto algo no